Capítulo 6, Seção 2. A alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou o dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida, e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção tanto de ti próprio quanto dos teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora e nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele.
O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber, assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e, assim, percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo, todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem, assim a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só.